Olá, tudo bem com você? Já há muito tempo a gente conversa e transmite informações e receitas e metodologias para tornar a nossa agricultura ainda mais saudável e eficiente, né? E agora, em 2021, nós estamos lançando um jeito diferente, um pouco mais completo, vamos chamar assim, de trabalhar. Nós vamos montar um processo que envolve agricultores, pesquisadores e consultores. Cada um deles, no seu lugar, vai desenvolver parte do processo para comprovação da eficiência de metodologias de trabalho, de ação e de desenvolvimento de produtos saudáveis para a agricultura. Interessante, né? Então nós vamos começar com a pasta fértil protetora. Como que vai funcionar isso? Nós vamos disponibilizar o conhecimento desta pasta para todo o planeta, né? E além, se for o caso. E as pessoas vão gravar o antes, as plantas como estavam antes, depois vão fazer a pasta, vão aplicar a pasta, nós vamos mostrar todo o procedimento através destes canais ou outros que estão ligados a gente e vamos acompanhar o desenvolvimento das plantas com a ação dessa pasta. E olha que interessante, além da presença de agricultores e de consultores agrícolas, né, agrônomos, técnicos e pessoal envolvido, nós também vamos juntar um grupo de pesquisadores para validar essa técnica. E não só validar, porque validar a gente valida no campo. É para contar para nós como que funciona isso, né? Como é que funciona? Como é que age esta pasta na planta? E assim a gente vai, depois, primeiro a pasta, depois outros produtos. No decorrer do tempo, no final mesmo, a gente quer saber... A gente quer comer um pêssego gostoso e sem gosto de veneno. Nunca tomei veneno não, mas pelo menos fica sem gosto de veneno. A gente quer comer um pêssego que não tenha bicho dentro, né? A gente quer comer uma ameixa. A gente quer frutos saudáveis, né? É isso que a gente quer. Muito bem. Para quem não me conhece, eu sou Cláudia Adriana Gergen, engenheira agrônoma e cientista agrícola. E tem muita história por aí, mas por enquanto é só isso, né? E hoje nós vamos mostrar para vocês a fórmula que a gente utiliza e o método de preparo e aplicação que a gente utiliza para fazer a pasta fértil protetora. Eu aprendi essa pasta com o seu Meco, lá de Jataí, Goiás, isso lá em 2007, 2008, né? E desde então a gente vem fazendo e multiplicando este conhecimento. A pasta é muito simples e ela é uma mistura da calda bordaleza com a calda sulfocálcica. Então, a gente pega... quais são os ingredientes? Os ingredientes, então, cal virgem, água da chuva, sulfato de cobre, enxofre e pó de rocha ou calcário, né? Bom, calcário também é pó de rocha, mas rochas moídas para dar o ponto, né? Também, um parênteses aqui na nossa conversa, nós precisamos também, dentro desse projeto, começar a prestar atenção em quais são os ingredientes que a gente utiliza na agricultura e de onde vem. No decorrer do tempo, nós vamos falar especificamente sobre cada produto desses, de onde vem o enxofre, como ele é extraído, vamos chamar assim, né? E como que ele chega até a sua casa, até a prateleira para você adquirir ele, né? E assim com todos os outros. Muito bem. O tamanho das embalagens, da embalagem que a gente vai usar, depende do tanto de plantas que você vai aplicar naquele dia. No caso, a gente pegou uma embalagem maior para a gente poder utilizar, por exemplo, este pincel aqui para passar em plantas maiores, com um caule mais grosso, vamos chamar, né? E tem plantas menores que a gente utiliza um pincel menor. E em último caso, se não tiver outro jeito, pode usar até uma escovinha de dente. Então não tem desculpa de ter que comprar pincel, tá bom? Qual que é a receita então? A receita, a gente começa
tanto faz, começa ou colocando os 250 ml de água da chuva, um copo, né? Ou começa pelo cal virgem, tanto faz. Eu, nesse momento, vou começar com uma colher de cal virgem. Então, pega uma colher bem cheia de cal virgem e coloca água. Lembra que se for cal virgem mesmo, vai esquentar. Então, você mexe bem, né? Vai mexendo até dissolver, ou para depois colocar os outros ingredientes. Então, água e cal virgem são os primeiros ingredientes. Logo depois vem meia colher de sulfato de cobre. Meia colher. Então, fica fácil de saber porque é sempre uma colher de cal, meia colher de sulfato de cobre e depois aí vai mexendo para dissolver, né? Vai mexendo para dissolver na água da chuva junto com o cal. E depois vai meia colher de enxofre e vai mexendo. É interessante que o enxofre não vai dissolver aqui. Não tem importância não. Ele está aqui, ele vai funcionar. E sempre funcionou, né? E a gente vai mexendo então aqui e depois a gente coloca um pouquinho de banha de porco ou óleo vegetal. É interessante que até óleo de cártamo pode colocar, né? Ou de soja, ou de girassol, ou do que for. E banha de porco se tiver em casa, que fica fácil. E quanto? Meia a uma colher de banha de porco, sem problemas. Vai mexendo aqui, se tiver mais dissolvida melhor, senão não tem problema. É tudo muito simples e prático, certo? E depois, para dar o ponto de aplicar, como é que faz para dar o ponto de aplicar nas plantas? A gente utiliza então o pó de rocha. Nós vamos falar especificamente sobre pó de rocha, qual que a gente pode usar, porque tem alguns que têm níveis elevados de elementos potencialmente tóxicos, então a gente não pode usar não. Então a gente já vai avisando para vocês pedirem para os vendedores de pó de rocha um certificado sobre, né, relativo a quantidade de elementos potencialmente tóxicos. Mas nós vamos falar sobre isso, certo? Aí, qual rocha pode usar? No caso dessas três aqui, são três cores diferentes, de 3 lugares diferentes. Pode colocar as 3? Pode. Pode colocar uma só? Pode. E a gente vai colocando até ficar um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco no ponto de poder passar nas plantas, né? Para não ficar tão aquoso. É isso, para ficar mais denso, né? Para ir ligando ao pincel, né? Aqui ainda tá muito aquoso ainda, né? Muito aguado. Então a gente vai pôr um pouquinho mais. Podemos usar outro? Podemos. Vamos colocar esse aqui, ó. Esse aqui é interessante, bem fininho, que a granulometria também não influencia muito. E o que conseguir aqui tá feito. Tá mais aqui. Isso, olha, já dá mais, fica mais grosso, mais pesado, né? Menos fluido, menos líquido, mais fluido. Vixe, isso é quando tem que ter jeito também, né? Aqui, isso. Pronto, olha só. Então já tá, pode ser aplicado. E a gente agora, nós vamos
em algumas plantas, por exemplo, os pés de pêssego, de ameixa, para ir mostrando como que a gente faz a aplicação. Então a gente vai fazer agora a aplicação e nós vamos mostrando como que a gente faz isso, certo? Muito bem, agora nós vamos fazer a demonstração da aplicação da pasta Fert Protetora. Então, inicialmente, é importante sempre mexer, né? Vai mexendo, vai mexendo aqui para sempre homogeneizar toda a calda, né? Essa pasta. Muito bem, aí nós temos aqui, né? O tamanho do seu pincel vai variar para que planta você vai usar. Por exemplo, esse aqui dá para passar num pé de tomate, né? E no caso aqui no pessegueiro, nós vamos aplicar com esta maior. Você vai sempre observar então o diâmetro, né? Qual o tamanho do tronco. E dentro dessa parte do tronco, você vai aplicar numa parte só, sempre próximo, muito próximo ao colo da planta, sempre. Então, sempre parte do chão, né? Do solo para cima. Então, vou mostrar aqui. E não precisa, não pode fazer toda a planta ao redor do caule todo, só uma parte. No máximo 20%. Então, com uma quantidade razoável assim, né? Ó, vamos experimentar aqui, ó. Então você vai para cima e para baixo e está pronto. Não precisa mais que isso. As pessoas podem passar um pouco mais, às vezes no começo a gente fica com um pouco de medo e a gente acaba passando um pouco mais, mas não precisa aplicar muito. Então esse é o suficiente para esta planta. E esta aplicação, ela acontece então, bom, depois a gente vai falar da época de aplicação, certo? Então, neste caso, este tanto é o suficiente. Nós já falamos sobre os ingredientes, o modo de fazer e a aplicação. Então, qual a época de aplicação? No Rio Grande do Sul, nos estados do Brasil, né, e no globo, né, onde nós temos frio, a gente evita passar um mês antes do frio. Então a gente tem essas previsões e você lá por no máximo até março pode aplicar. Abril, maio, junho, julho e agosto evita. A partir do mês, final de agosto, início de setembro, volta a aplicar esta pasta. Então, por quê? Porque aplicando a pasta, a princípio, a nossa hipótese é que a planta passa como se ela estivesse despertando. E com o frio, então, ela vai se machucar. Vamos chamar desse jeito, né? Depois os nossos pesquisadores vão explicar direitinho como que funciona. Isso no Rio Grande do Sul. Então, evitar passar durante a época do frio. Então, dá para passar, por exemplo, em janeiro, fevereiro e depois lá em outubro, setembro, outubro, né? E muito bem. No centro-oeste, a gente cuida com a seca. Lá a gente aplica também março, no máximo em março, porque em abril, maio já para a chuva, né? Então a gente aplica em março e depois lá quando voltam as chuvas. E a gente, junto com a nossa equipe de pesquisadores e vocês, agricultores, vão experimentando, testando e enviando, trocando essas informações com a gente. E assim a gente vai construindo a metodologia desta pasta Fert Protetora. Certo? Então, a época de aplicação, esse cuidado que a gente vai ter e vamos descobrir juntos. E outra coisa é quais são as plantas, todas, né? Quais todas? Então, as frutíferas, no caso do mamão, por exemplo, a gente tem os mamões, né, lá na planta. A gente aplica a pasta lá no caule embaixo, lá no colo da planta, e os mamões passa a cicatrizar, por exemplo, o ferimento de antracnose.
E quer ver uma coisa interessante? Experimenta fazer quem tem palmeira imperial. Sabe que quando dá aquelas lagartas lá na copa da palmeira imperial? O que a gente faz normalmente? Coloca uma escada bem alta, chega lá em cima e coloca algum inseticida, né? Como que a gente tem feito? A gente aplica a pasta fértil protetora no colo da planta embaixo, claro, lembrando que a quantidade é maior porque o tronco da palmeira imperial é maior, né? Então, sempre na proporção de no máximo 20% do tamanho do caule, né? E do diâmetro do caule. E o que você vai observar? 12 a 15 horas depois da aplicação, as lagartas já vão começar a cair. É verdade. Aí, experimenta, faz isso. E se não for assim, você conta para nós que não foi assim e conta como foi então, certo? E assim a gente vai trocando experiências, sempre melhorando isso e também está aberto para mais pessoas inventarem outras formas de fazer essa pasta. Tá bom? O importante é que a gente tenha produtos saudáveis e que a gente se alimente bem. Um grande abraço para você, sinta o nosso carinho e a gente se vê em breve.